Muito boa tarde, Manaus, são 17 horas, estamos iniciando mais um de Virando o Jogo, comigo Marcelo Salum, e hoje episódio 147 aqui na melhor e maior plataforma de notícias Amazonas Atual, do meu amigo Valmir Lima, que está à frente dessa grande empresa de telecomunicação que leva para você informação de verdade sem fake news. E hoje a gente está com um tema super interessante, bacana demais, que é a evolução da advocacia no mundo dos negócios. Imagine você que a advocacia cada vez mais vem tomando espaço e ao mesmo tempo que tem bons advogados, existem aqueles que ainda estão engatinhando na profissão ou que abandonam a profissão. Mas qual que é o X? Como que a gente pode virar o jogo e efetivamente falar dessa advocacia pujante que gera bons negócios e tem brilhantes advogados? E para isso, o meu convidado de hoje é o Sérgio Vieira. Sérgio, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui para a gente bater esse papo. E tudo isso, obviamente, no oferecimento de BVV na tela com você. Há 25 anos, nós do BVV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. O nosso ecossistema de negócios possui algumas soluções, dentre elas, estratégia de negócios, mentoria empresarial, gestão comercial, gestão de pessoas, Omnichannel Integration, SGI ISO, treinamento e desenvolvimento, sistema FrontSys e recrutamento e seleção de pessoal. E agora sim, a gente vai bater esse papo especial com o meu convidado, Dr. Sérgio Vieira. Sérgio Rodrigo Russo Vieira é advogado, especialista em direito empresarial, civil, societário, sucessório, MA e causas complexas e de alto valor agregado. Além de advogado, também é gestor, mentor, professor, palestrante, consultor de direito e negócio. Sócio fundador do Sérgio Vieira Advogados e da SV Consultoria, foi sócio-diretor do maior escritório empresarial full service da América Latina, durante 15 anos, de 2009 a 2024, período no qual cresceu o time em 50 vezes e o faturamento em 100 vezes aquilo que tinha no início. Possui MBA em Gestão e Negócios, foi conselheiro federal da OAB pela Seccional Amazonas no triênio 2019-2021, atualmente é conselheiro da OAB Seccional Amazonas no triênio 2025-2027, membro da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB Seccional Amazonas no triênio 2025 e 2027. Esse é o nosso convidado e vamos desvendar um pouco desses mistérios. Obviamente, gente, com tudo isso, com a nossa maravilhosa água toia, que é aquela que efetivamente mata a sede, convido você do outro lado para degustar dessa que tem o maior pH da região norte. Sérgio, uma história bacana, mas antes de a gente entrar nessa história, eu achei muito legal, a gente estava aqui nos bastidores, você falando de onde você veio, do seu berço familiar. Queria que você contasse um pouquinho, pai, mãe, achei interessante a forma que você colocou, a forma despojada e ao mesmo tempo interessante para ter hoje aí um brilhante advogado nesse berço familiar. Boa, só complementando o currículo, pai do Enzo, pai do Gael, marido da Gabriela. Legal, bacana. O Enzo está com 10 anos, o Gael está com 7 meses e certamente é a melhor parte do meu currículo. Bacana, muito legal isso. Sérgio Vieira, 42 anos, nasci em 83 em São Paulo, capital. Filho de um mineiro contador e uma paulistana psicóloga que casaram em São Paulo. Meu pai contador e administrador e está na terceira formação, concluiu o direito, vai fazer a prova da OAB agora dia 21 de junho com 77 anos de idade. Olha que bacana, que legal. Logo, super ativíssimo. ativo. Logo, mais um colega na profissão. Em 83 ele era auditor de carreira das Big Four e ele foi transferido de São Paulo para Bahia. Então com 6 meses de nascido, nasci em junho, dezembro, a família mudou para Salvador. E cresci em Salvador. Num período sem redes sociais, sem telefonia móvel, sem internet, distante fisicamente e tecnologicamente da família. Perfeito. Então, núcleo duro, pai, mãe, irmã e eu na Bahia. Formei em Salvador em 2006, fiz a faculdade de Direito de 2002 a 2006 em Salvador. Trabalhei em Salvador em 2007, 2008. 2009 entrei no escritório lá em Salvador, no qual eu fui sócio até 2024. 2010 assumi a missão por esse escritório de vir para Manaus assumir a operação daqui. Operação à época, leia-se, uma pequena operação, 4 ou 5 pessoas, em um faturamento baixo, proporcionalmente ao que se alcançou. Fiquei no escritório até 2024, dos 15 anos no escritório, 14 em Manaus,
gerenciando time, processo, procedimento, mercado. Saí em fevereiro, abri meu próprio escritório, operação física Manaus, operação estrutura física em São Paulo e atuação nacional focado em empresas, empresários e empreendedores. Legal, Sérgio. Como foi essa mudança de chave, esse estalo, né? Peraí, eu estou aqui, eu estou, entre aspas, dentro de uma estrutura consolidada e agora eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio, eu quero fazer tudo isso que eu sei fazer dentro do meu próprio negócio, ser um empreendedor nato. Como foi essa virada de chave? Quais foram os principais passos que você deu? Excelente pergunta. Obrigado por ela. Dos 15 anos que eu fiquei no escritório, 2002 a 2024, a gente precisa fazer uma linha do tempo e explicar aí um pouco, contextualizar. Quando eu entrei em 2009, eu tinha 26 anos. Morava com os pais, não tinha um gato para dar ração. CPF negativado, crédito zero, quebrado ao extremo. Isso é muito legal. Quando eu falo morava com os pais, a pessoa entende herdeiro. Não. Fiz a faculdade de ônibus, trabalhei 2 anos em Salvador como advogado de ônibus, uma cidade que tem um clima parecido com Manaus, bem quente. Então, esse recorte de tempo é para contextualizar quem é o Sérgio hoje, que é a construção do Sérgio desde 83. Perfeito. Então, eu tive algumas viradas de jogo ao longo da minha trajetória pessoal e profissional. Quando eu formei, Marcelo, em 2006, eu ingressei no mercado de trabalho em 2007 e eu tive o privilégio e vamos chamar de sorte. Eu fui trabalhar num grande escritório lá. Então, era um referencial de sucesso para os jovens recém-formados trabalhar nesse escritório. E eu alcancei isso. E com relevância nacional. Um escritório anterior. Lá em Salvador, 2007 e 2008, eu consegui me colocar como advogado técnico, tradicional, num grande escritório à época. Trabalhei 2 anos e tinha tudo o que um advogado recém-formado ou não, um advogado, queria ter na carreira. Então, eu estava num lugar consolidado, estruturado, com mercado já consolidado à época. E aí foi uma primeira virada de jogo. Eu abri mão daquela estabilidade para comprar um risco que até então era intangível de ingressar num outro escritório que era desconhecido. E eu ingressei em 2009, Marcelo, para tocar a área comercial. Tradicionalmente hoje é algo comum isso, 2009 não era. Então é o que eu chamo de porta para fora. Da porta para dentro do escritório eu não tinha responsabilidade nenhuma. Minha responsabilidade, minha missão era da porta para fora prospectar novos clientes. Captação de clientes. Pura e simplesmente isso. Eu saí da cadeira de técnico, que é a cadeira tradicional de executar trabalhos técnicos, para uma cadeira que a missão única era prospectar. Em 2009, eu sentei nessa cadeira em Salvador. 1 ano depois, por conta do resultado que eu tinha obtido, me foi ofertado assumir a gestão de Manaus. 2009 para 2010, 26 com 27 anos, ali uma pouca idade e recém-formado. Então, 2 variáveis comuns aí, a grande maioria que talvez estejam nos ouvindo, não apenas profissionais do direito. E percebo o movimento. Eu saí da casa dos meus pais, morava com meus pais, eu saí da casa dos meus pais, da cidade que eu morava, do estado que eu morava e da região que eu morava. Um movimento único para vir para uma outra região, recém-formado, com pouca idade, e numa cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém. Então foi a primeira tomada de risco, uma virada de jogo. E aí entram 2 fatores importantes. Primeiro é a ousadia. E segundo é a coragem de enfrentar esse desafio que hoje muitas vezes as pessoas ficam presas ali, ficam acomodadas, né? E não tem esse insight, não tem essa disponibilidade, não tem essa disposição, não tem essa atitude para efetivamente mudar e virar o jogo. E aí foi o primeiro movimento que você fez num ambiente completamente desconhecido e com desafios também até então conhecidos, mas desconhecidos que aqui viria à frente, né? Muitos falam que querem, poucos estão dispostos efetivamente a pagar o preço. Perfeito. Então reclamam do mercado, da concorrência, de N fatores, mas quando oportunidades elas aparecem e a gente cria, não tem uma terceira via. Ou alguém te convida e te abre um caminho, abre uma porta, ou você cria suas oportunidades. E eu sempre estive disposto a tomar alguns riscos. Em alguns momentos, Marcelo, não foi por opção, foi por falta de opção. Perfeito. Era o único caminho, era o que se tinha e o risco era dar certo.
Em outros momentos você tem opção A, B e C e você precisa decidir por uma delas. Lá em 2008, 2009, 2010, jovem, recém-formado, sem muitos compromissos, era opção única, não era opção A ou B. Ainda assim com o desconforto do desconhecido. Ok. Então, assumir essa missão e hoje, olhando para trás, fica fácil a gente medir o que deu certo, o que deu errado. A dificuldade geralmente está quando a gente olha para frente e não consegue tangibilizar isso. Então, a mensagem que a gente pode trazer é para quem está dizendo que tem interesse em mudar o caminho da vida pessoal, profissional, em obter novos resultados, é que de fato esteja disposto a isso. Porque sentado em casa é pouco provável que isso aconteça. Bacana. E isso é um senso comum que eu tenho visto, e isso é independentemente da geração. O discurso é muito bonito. Gostaria, estou disposto, quero fazer, e quando sonho, desejo, almejo, faria qualquer coisa para, e quando o andamento das coisas trazem algumas oportunidades, as reações são desproporcionais ao discurso. E aí os resultados não vêm e a responsabilidade é individual. A gente não pode outorgar essa responsabilidade, delegar isso. Autorresponsabilidade, né? Sempre. Perfeito. Sérgio, você tem aí uma trajetória que foi de mudança, de chegar a Manaus, mudar, estar dentro desse contexto, mas efetivamente, o que fez você sair desse escritório de relevância nacional, depois de toda essa trajetória de conquista? O que falou assim, agora é a minha vez, agora eu vou tocar do meu jeito, agora vai ter a cara do Dr. Sérgio? Eu chamo isso dos crise dos 40, e vou explicar o que é isso. Eu fiz 40, literalmente, há 2 anos atrás. Boa. Esse ano vou fazer 43. Mas eu entendo que a vida é feita de ciclos. E a gente precisa entender quando o ciclo está próximo do fim. E isso não quer dizer que não deu certo, não precisa ter briga, não precisa ter desconforto, não precisa ter nada disso. Então, foi um projeto que durou bastante tempo, do D0 até o último dia de pleno sucesso, recíproco, societário, em relação a time, número de crescimento. E eu entendi que eu era uma filial aqui, eu cuidava do Amazonas e Roraima. Eu entendi que não fazia mais sentido para o meu propósito, porque eu queria dali para frente, continuar naquele projeto. Okay. E o projeto continua existindo com outras pessoas e eu achei por bem iniciar o meu projeto. Então, resumidamente, foi o fechamento de um ciclo extremamente vitorioso para todos que fizeram parte e a vontade de construir um novo legado com o mesmo propósito. A gente vai ajustando a rota ao longo do caminho e é necessário a gente dar os próximos passos. A gente pode intraempreender, fazer mais e melhor onde a gente está, e a gente também pode construir outros negócios paralelos a isso. Sérgio, eu vou deixar uma pergunta para você e vou te convidar para a gente tomar a nossa aguinha toia aqui. Quando surgiu para você a percepção de que um advogado precisava entender de negócio e não apenas de leis? Daqui a pouco você responde para a gente, enquanto eu vou falar com você do outro lado. E aí eu quero falar com você que está do outro lado sobre esse momento que a gente está vivendo, um momento diferenciado. E dentro desse momento diferenciado, eu quero trazer para você agora o nosso Minuto Empreendedor, para que a gente possa falar um pouquinho sobre cultura de alto desempenho. Nesse Minuto Empreendedor, vale salientar que, primeiro, que você tem que estar engajado dentro da cultura da empresa. Qual que é o DNA da empresa, da organização que você faz parte? A partir daí, essa empresa ela desencadeia alguns pilares importantes, tais como pessoas, elas precisam estar engajadas, tem que estar dentro do negócio jogando o jogo da empresa. Segundo, elas precisam estar motivadas. E essa motivação independe da empresa, porque a motivação são os motivos para agir, aquilo que vem de você. Qual o motivo? O que leva você a virar o jogo? O que leva você a querer conquistar? O que leva você a buscar, como no caso do meu convidado aqui, falando da terceira formação do pai dele, aos 77 anos. E por fim, pessoas comprometidas. Então essa cultura de desempenho depende efetivamente da sua autorresponsabilidade em querer fazer acontecer e ter atitude. Tudo isso é um oferecimento de Toia, a melhor água do Amazonas, a melhor água com maior pH. E aí eu volto aqui com o meu convidado, com o Dr. Sérgio Vieira, que a gente está falando aqui sobre essa trajetória de sucesso, sobre a trajetória de se formar, empreender, conquistar o seu espaço, fazer parte de uma organização de renome nacional e hoje está dentro do seu negócio. E eu deixei para ele uma pergunta sobre o seguinte quesito. Quando que ele percebeu a importância, né, de um advogado entender de negócio e não apenas de leis?
Vamos lá. Quando eu cheguei em 2010 em Manaus, eu vinha de uma cadeira de prospecção pura comercial, vendas de serviço. Lá em Salvador, minha missão era só da porta para fora. Quando eu cheguei em Manaus, em outubro de 2010, eu continuava com essa missão da porta para fora e passei até a missão que eu chamo de porta para dentro. Eu precisava gerenciar o negócio. Ok. Receita, despesa, resultado, indicadores, KPIs, pessoas. Então, como negócio, eu não tinha os conhecimentos necessários para tanto. Quando a gente não tem os conhecimentos necessários, ou a gente contrata alguém, ou a gente vai se qualificar. Busca apoio de quem já conhece e busca estudar e entender o que é necessário para aquilo. E aí eu fui fazer um MBA de gestão e negócios. Entendendo que eu precisava de algumas soft skills que eu não tinha, eu fui me qualificar para tanto. Fiz o MBA, 24 meses, salvo engano, e trouxe algumas ferramentas de trabalho para tocar o negócio como negócio. O escritório de advocacia, tradicionalmente, era um pouco diferente do que tem sido atualmente. É um negócio e precisa ser tratado como tal. Precisa ter o olhar para o comercial, para o marketing, para o brand, para a conversão, para a retenção de pessoas, para posicionamento online e offline. Ok. Isso hoje é uma pauta atual. Lá em 2010 não era, Marcelo. E a gente já tocava... Muito distante. Distante. A gente está falando de 16 anos atrás. Ok. E a gente já tinha esse entendimento que era necessário. Então, fui atrás de qualificação e me posicionando como gestor. Então, eu não sou apenas advogado. Uma das minhas qualificações é ter o bacharelado em Direito e a aprovação do OAB. Mas não me limitei a isso. E não me limitei ao MBA de Gestão e Negócios. Eu fui estudar sobre pessoas, sobre comunicação, sobre posicionamento e trazendo isso para o nosso dia a dia. Então, quando que eu percebi? Quando eu me atentei que no final do dia é tudo sobre vendas, independentemente de qual segmento seja, e sobre pessoas. Perfeito. Está todo mundo se vendendo o tempo todo e a diferença entre ser o preferido ou não depende da forma como você comunica, a credibilidade que você passe e necessariamente o que você efetivamente entrega. A gente estava conversando nos bastidores sobre excelentes vendedores e péssimos executores e que não entregam aquilo que prometem. Eu quero aprofundar um pouco mais isso contigo, porque a gente percebe que, e você colocou muito bem aqui, enquanto nós estávamos aqui nos conhecendo e fazendo aqui um briefing do que a gente ia começar, de que muitas vezes bons profissionais estão perdendo espaço, ou melhor, deixando de ter em um determinado time esse espaço, por aqueles bons vendedores que se apresentam muito bem, que falam muito bem. Isso se dá, na sua concepção, pela falta de conhecimento de quem vai contratar ou pela habilidade deste de vender muito bem? Os dois. Vamos fazer uma reflexão. O conhecido vence o melhor, desde que o melhor também não seja conhecido. Então o mercado contrata aquele que ele tem acesso, tanto no online quanto no offline. Então tem uma deficiência do mercado de não validar que aquele profissional que está dizendo que faz um bom trabalho e está se disponibilizando. Infelizmente a grande maioria contrata na emoção, otorga uma procuração, confia no trabalho, depois descobre se o trabalho é bem feito ou não. Em contrapartida também tem excelentes comunicadores e profissionais de palco que se vendem muito bem e não entregam. Tem uma lacuna aqui, que é uma deficiência de omissão, de excelentes profissionais técnicos que não se posicionam, não se vendem, não se comunicam, não se relacionam com o mercado e perdem espaço para quem ocupa esses espaços. Então, respondendo, o mercado precisa validar as informações e não é difícil ter essas validações. A mesma rede social, os mesmos canais que servem para assuntos aleatórios do dia a dia servem para validar que aquela pessoa tem um histórico de entregáveis. Tem muita prova social falsa também, mas a gente pode falar sobre isso já já. E talvez o maior ativo sejam os bons profissionais técnicos entenderem que eles precisam se posicionar. Ainda tem um estigma em alguns segmentos da advocacia, um deles, que o advogado não pode vender. Então a OAB veda algumas coisas, mas tem diversas outras que são permitidas. Perfeito. Produção acadêmica, compartilhamento de conteúdo, falar de forma educacional. Então tem esse tripé aqui, o mercado não valida, gente sem qualificação se vende bem e profissionais extremamente bem qualificados não ocupam esse espaço. E como que a gente consegue desfazer esses mitos e tornar-se
relevante dentro do segmento de atuação e, no seu caso aqui, dentro da advocacia, dentro da tua percepção e de que hoje o seu escritório faz e oferece para o mercado? Eu aprendi com um empresário local, logo que eu cheguei em 2010, 2011, 3 curvas que precisam ser preenchidas para se ter algum sucesso. Isso serve para qualquer segmento. Primeiro, você precisa ser conhecido. Ninguém contrata quem não conhece. Depois, você precisa ser aceito. Tem muita gente que é conhecido e não é aceito. Ou porque advoga para outra parte, ou porque tem uma história ruim, ou porque alguém comentou algo que desabone e tal. Então, primeira curva, você precisa se fazer conhecido. É o suficiente? Não. Você precisa ser conhecido. E a segunda curva é da aceitação. As duas são suficientes? Não. Tem muita gente que é conhecido e aceito. E a terceira curva é de ser preferido. Então, como que você constrói essas 3 curvas? E já fica a provocação para quem está nos assistindo, nos ouvindo, de qual forma você pode se fazer conhecido, aceito e preferido. Para se fazer conhecido, online e offline, tem diversas formas. A gente precisa gerar relacionamento, a gente precisa se posicionar, a gente precisa estar onde o nosso potencial cliente está. E desde sempre, eu sempre circulei no meio não jurídico. Depois eu fui descobrir quais razões disso e é um ativo. Advogado não contrata advogado. Perfeito. Então, quem está preso ali no meio acadêmico pode ter alguma finalidade positiva, mas se for para conversão, talvez esteja no lugar errado. Okay. Então, eu sempre circulei no meio empresarial. Depois disso, se fazer aceito é como você... Aí tem diversas formas, mas ser sincero e se comunicar de uma forma que o outro entenda, ajuda. Então, falar com juridiquês, para quem não entende, você está gastando latim e não está se comunicando da forma correta. Ótimo. Então, estar no ambiente correto e falar na linguagem do outro, do ouvinte. E o seu preferido, e aí vem uma sucessão de ações e posicionamentos para, em algum momento, você ser o escolhido. Então, estar presente, falar qual problema você soluciona, quais são as dores que você trata, trazer cases de validação reais de outros assuntos parecidos de mercado, daquele segmento quem você já atendeu, e estar à disposição, gerar valor. O mercado não aceita mais, Marcelo, aquele vendedor chato, Com que está o tempo todo, vamos marcar um café, eu preciso te visitar, deixa eu prestar um serviço para você. Então, isso quer dizer que você tem que ficar omisso? Não, você tem que se posicionar, estar à disposição e se comunicar como um potencial parceiro de negócio, gerando valor. Perfeito. Tudo que o empresário, o mercado entende como custo, ele está escanteado e a agenda não cabe. Quando você consegue precificar e metrificar que você gera resultado e sobre o resultado você pode vir a participar dele, é o ganha-ganha real. Perfeito. Sérgio, e aí eu vejo que você tem assim uma trajetória e ao mesmo tempo uma experiência pela formação, pelo desenvolvimento, pela sua abordagem, pelo seu approach. Hoje, dentro do teu negócio, dentro das suas empresas, dentro do teu escritório, da empresa que você é sócio, qual que é o perfil de profissional que você contrata? Quem que é o profissional ideal para estar ao seu lado, para fazer parte do seu time? Em 1 minuto você responde, enquanto isso eu vou falar com você do outro lado. E agora eu quero dar para vocês uma dica super legal sobre o nosso parceirão, que é a Edebrindes. Edebrindes, que é aquela empresa que se você precisa fazer um brinde legal, poxa, você quer presentear o seu colaborador, aí a gente está chegando no meio do ano, a gente começa a ter as CIPATs, né? O pessoal do Distrito Industrial, aproveitar que estamos falando de Distrito Industrial, quero mandar um abraço para o meu amigo Wilson Périco, quero mandar um abraço para o meu amigo Pedro Monteiro, que é do CIAN, que foi reeleito agora no CIAN, que está em São Paulo, lá prospectando oportunidades, mas que faz parte, está à frente da Virrosas. E nesse período, após julho, após Copa do Mundo, começa o período de CIPAT. Então, você quer dar aquele brinde especial? Clica lá no www.edebrindes.com.br, você vai ter um brinde super especial que você vai presentear o seu colaborador interno. Agora, se você também quer criar relacionamento, estender seu network, prospectar novos clientes, que é um pouco da fala que o Dr. Sérgio falou, e aí você tem que levar aquele brinde especial, aquele agrado especial para o seu cliente. Tudo isso tem a Edebrindes no www.edebrindes.com.br com mais de 4.000 itens diferenciados para você. E aproveitando que a gente está falando de coisa legal, quero te dar uma dica de um livro super interessante que é O Executivo Sincero. Revelações subversivas e inspiradoras sobre a vida nas grandes empresas. O autor é Adriano Silva, jornalista e empresário com mais de 2 décadas de experiência em cargos de direção em corporações como Editora Abril e TV Globo. Adriano Silva narra em tom de conversa franca o que observou no mundo do trabalho e das relações profissionais em O Executivo Sincero. O livro é o primeiro de uma
trilogia que aborda temas múltiplos, dos códigos de vestimenta ao excesso de reuniões e da importância de um chefe entrar em campo e mostrar na prática porque é um bom líder. Então, tudo isso para você, no Executivo Sincero, revelações subversivas e inspiradoras sobre a vida nas grandes empresas. E agora eu volto aqui com o Dr. Sérgio, que está falando um pouco aí da sua trajetória, como ele vê esse mundo dos negócios, como que deve haver essa junção entre negócios e ao mesmo tempo advocacia. E eu deixei uma pergunta para ele: quem que é o perfil ideal e qual o perfil ideal que ele vem contratando para estar ao seu lado e fazer parte do seu time? Até porque, doutor, só para um dado mais importante também, é que cada vez nós temos ainda algumas faculdades que ainda são as 3 maiores: medicina, odontologia e direito. O que mais formam no mercado. Todos os anos são despejados centenas, dezenas de novos profissionais e ou futuros profissionais. Boa, deixa eu só deixar também o meu abraço para o Wilson Périco e Pedro Monteiro, 2 grandes amigos, 2 profissionais extremamente respeitados que agregam valor ao estado do Amazonas e a Manaus. Perfil de profissional que eu busco, Marcelo, de forma bem resumida: gente com fome. Gente com vontade, com ambição, com energia, com sangue no olho, com disposição. A gente contrata caráter e a gente treina habilidades. Perfeito. E está cada vez mais difícil encontrar gente com fome. Ou gente com fome dispostas a fazer o que precisa ser feito. É fácil, a gente percebe que as pessoas querem o resultado, mas não querem trilhar a jornada. E as redes sociais, a internet facilitam e essa interação imediata trazem cases de sucesso e geram ansiedade, os problemas mentais e os transtornos. Então, gente com fome. Então, quem tiver efetivamente vontade e ambição, não tem nada de errado nisso, de querer ter uma vida melhor, prosperar, trazer melhor conforto para si e para os seus. Então, necessariamente pessoas com fome. Doutor Sérgio, nós estamos aí vivendo um mundo agora onde nós temos aí um terceiro cérebro adicional, que é a IA, que a gente não pode deixá-la de lado ou tampouco simplesmente não falar da sua existência. Como que você vem tratando e como que é a tua percepção acerca do uso da inteligência artificial na advocacia e no mercado como um todo, como que ela pode agregar, como que você vem utilizando usualmente no seu dia a dia e quais são os cuidados que a gente deve ter? Boa. Eu vou fazer 43 anos agora, dia 27 de junho. Eu me formei num mundo offline. E essa analogia é muito boa. Quando eu iniciei a carreira, período de estágio e início da carreira, os processos eram físicos, você carregava o processo fisicamente e redigia ele na máquina de escrever. Quem era um pouco mais abonado tinha as máquinas elétricas e o comum era a máquina manual. Aquele profissional lá atrás, naquele período, teve a resistência com a informatização. Vieram os computadores, vieram os processos digitais e essas transformações sempre trazem choques de transformação, de avanços, de resistência. E a gente vem passando por ciclos cada vez mais curtos. Os ciclos de transformações eram de 10, 15, 20 anos. Agora, 1 ano já é muito tempo. Sobre inteligência artificial, ela é uma excelente ferramenta como meio, ela não pode ser fim. Okay. Então, o advogado que utiliza a inteligência artificial vai substituir o advogado que não a utiliza, porque é para ser um facilitador de uma entrega de resultado. É natural quais são os nossos concorrentes hoje, além dos colegas advogados? Os clientes, em paralelo à consulta do advogado, ou prévio à consulta do advogado, o cliente já vai na inteligência artificial e pergunta. E a inteligência responde. Se está certo ou não, outro detalhe, mas ela responde. Ela é treinada para responder. E aí a reflexão que eu faço é o seguinte: se a resposta que o colega advogado, que o profissional, seja advogado ou qualquer outra área, se a resposta que esse profissional dá é a mesma resposta que a inteligência artificial dá, esta função já era. Esta cadeira já foi suprimida e atropelada pela inteligência artificial. Então a provocação é: qual o valor que você agrega, qual a resposta que você dá, qual a construção de solução que você traz que a inteligência artificial não traz.
Isso serve para qualquer segmento. Então, a função da inteligência artificial, e a inteligência nada mais é que uma ferramenta que busca no repositório informações e traz um compilado disso. Pode ter uma resposta precisa e pode ter alucinação, pode ter respostas equivocadas. Quando a gente tem um problema de saúde simples, uma dor de cabeça, a gente vai lá na internet e pesquisa. O remédio é remédio X, você vai na farmácia e você toma. Problema nenhum, todo mundo já fez isso. Se a gente tem alguma dúvida neurológica, cardíaca, algum assunto mais sensível, a gente também vai lá perguntar. Mas o que a gente faz? A gente quer consultar com o melhor médico que tem histórico de resolver aquele problema. Perfeito. A analogia é, seja o profissional com o qual o cliente quer conversar. Não sou esse profissional ainda. Isso não é um problema. Busque ser. Vá estudar, vá se qualificar, utilize as ferramentas e faça com que a sua hora de trabalho seja interessante para que o outro queira estar com você. Perfeito. Se você ainda não tem isso, e não adianta colocar a culpa no mercado. O mercado vai cada vez mais trazer inteligências e tecnologias para o dia a dia. Então, utilize isso, não entregue o resultado do trabalho de inteligência artificial como definitivo, porque ele não é, ele parece ser um facilitador, ele não é o fim em si mesmo. Aprenda a utilizar, diminua a sua burocracia interna, trazendo essas ferramentas para o seu dia a dia operacional e gere valor efetivamente com estudo técnico, com casos de sucesso e com validação prática. Doutor Sérgio, você tem duas frentes de negócio, Sérgio Vieira Advogados e a SV Consultoria. Quais são os principais entregáveis que vocês disponibilizam para o mercado, para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte do Spotify, para que eles possam conhecer? E eu vou pedir para a galera colocar aí no rodapé a rede social, rede de contato, para que o nosso empreendedor, para que o nosso empresário possa ter acesso e, consequentemente, acessar esse serviço e conversar, bater um papo, marcar um café e conhecer um pouco melhor. Boa. Está lá na tela, @Sérgio Vieira Advogados, 2 As no final, e o meu pessoal é o @Vieira Sérgio. Qual que é a diferença de um negócio para o outro? Na SVA, Sérgio Vieira Advogados, todos os assuntos jurídicos, a gente atende empresas, empreendedoras e empresários. Então a gente está do lado deste perfil de cliente ideal. Dentro da advocacia empresarial, Marcelo, tem várias verticais. Eu não gosto de falar que a gente faz tudo, porque quem fala que faz tudo não faz nada, tá? Boa. Então a gente faz o dia a dia. O que é o dia a dia? Civil, trabalhista e consumidor. Então todas as ações que a empresa e o empresário é demandado, ações trabalhistas como reclamada, ações cíveis, discussões contratuais, PJs, ações de consumidor, a gente está sentado do lado da empresa. Isso na parte contenciosa. Na consultiva, a gente está dentro da empresa construindo ambientes e soluções para que não chegue nos processos judiciais contenciosos. Civil, trabalhista e consumidor é o dia a dia e a gente faz outras áreas que geram valor também. O tributário, a gente está na Zona Franca, é um dos assuntos da pauta e é um ativo local, os benefícios fiscais e tributários. A gente atua na parte consultiva e na contenciosa, recuperação de crédito e estudos de melhor modelo, inclusive em relação à reforma tributária. Societário, a gente tem feito bastante trabalho disso, de construção de acordos de sócios, memorando de entendimentos, tanto o M&A, que é comprar empresas e vender empresas, esse braço. E esse mercado está bem aquecido, né? Extremamente aquecido. Tanto para o pequeno, o médio, quanto para o grande, que sempre participou dessas rodadas. Para crescer, você cresce com energia própria, o teu próprio negócio, ou você compra alguém, ou alguém cresce comprando você. E é um assunto que está na pauta e não necessariamente a venda em si seja o foco, mas estar organizado a tal ponto que gere valor para o mercado é um ativo do próprio negócio. Vender ou não é um desdobramento disso. Isso a gente faz na Sérgio Vieira Advogados. Time extremamente qualificado, sênior, com expertise e apto a atender. E assuntos não jurídicos, SV Consultoria. Então eu separo a cadeira do advogado e vou chamar outra da cadeira do conselheiro. Então, eu também sou advogado, mas tenho experiência de negócios, experiência de construção de network, de geração de valor em outros assuntos. Perfeito. E, naturalmente, a experiência como advogado também agrega. Então, sou conselheiro de algumas empresas, de alguns empresários, e assuntos consultivos não jurídicos, e aí atendo diversos segmentos, diversas empresas no comércio, serviço e na indústria, atuando com uma visão estratégica de negócio. Perfeito. E aí isso vai
para a SV Consultoria. Bacana. Muito bom. Gente, olha que papo interessante. E antes da gente ir para o nosso vai e vem, para a gente encerrar, nosso tempo está estouradíssimo, eu quero falar aqui com você sobre FrontSys, que é o nosso sistema de gestão super interessante, o RP que você tem na palma da sua mão. Aquilo que você imaginar de informação na palma da mão, você acessa o FrontSys que aparece para você aí na tela. Se você precisa de gestão financeira, gestão de negócios, gestão de compras, gestão de serviços e gestão fiscal, obviamente olhando para o seu estoque também, você tem lá a FrontSys, que é o seu parceiro de negócio. Peça a visita de um dos nossos consultores pelo 98590-4300 e você vai receber um consultor especializado da FrontSys para que você possa ter esse sistema de gestão e, consequentemente, ter os dados para que você possa tomar a decisão. Então, FrontSys com você pelo 98590-4300. E aí eu volto para cá agora para nosso momento final do nosso bate-papo aqui com o Dr. Sérgio Vieira. A gente vai falar agora um vai e vem rapidamente. Doutor, o que é mais importante? Produto perfeito ou execução impecável? Boa pergunta. Produto perfeito ou execução impecável? Execução impecável. Advogar é? Advogar é se colocar no lugar do outro, entender que a função meio e não se colocar na primeira pessoa, entender qual é a dor, qual é o assunto e buscar sempre a melhor solução. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Que tempo resolve tudo e que você não pode delegar responsabilidades daquilo que lhe cabe. Dentro dessa concepção, qual a sua maior alegria? Hoje, ter 2 filhos de 10 e de 7 meses, estar bem casado, isso na vertical familiar e pessoal, que não há CNPJ positivo sem um CPF realizado. Em relação à relação profissional, é de ter construído já algum legado relevante, não ter perdido o propósito e estar em busca de um novo legado que está em construção. Seu diferencial? O diferencial... Boa, deu uma travada aqui, mas meu diferencial é estar disposto e à disposição sempre que necessário, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e falar aquilo que precisa ser dito, não necessariamente o que o outro quer ouvir. Quem é Dr. Sérgio Vieira? Dr. Sérgio Vieira, filho de um mineiro e uma paulistana, nascido em São Paulo, cresci em Salvador, morando em Manaus desde 2010, advogado que trabalha desde os 13 anos, que iniciou como office boy, 30 anos de carreira profissional, um advogado, empresário, empreendedor, um visionário e alguém que busca deixar um legado de construção de um bom trabalho prestado para a sociedade. Doutor Sérgio, quero muito agradecer esse bate-papo, tenho certeza que está do outro lado, curtiu bastante, o tempo voa, é muito rápido essa conversa, mas deixou alguns insights bem interessantes, né? Construção de carreira, mudança, se sentir incomodado, né? Mudar quando necessário, né? Colocar valor de conhecimento sempre que necessário para que possa evoluir, a importância de entregar valor e não só entregar aquilo que as pessoas estão fazendo de comum, mas sobretudo da formação, né, desde o seu berço familiar e o mais importante que chama muita atenção, da valorização da família e que essa vertical ela é importante no seu dia a dia. Quero agradecer muito seu bate-papo, sua disponibilidade e gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite, Marcelo. Uma honra estar no episódio 147, sentado na cadeira na qual já sentaram diversas pessoas de extrema relevância. Conte comigo, rede social à disposição. Espero poder agregar, estar com vocês em outras oportunidades. Quem busca o auxílio jurídico, conte comigo. Quem busca um conselheiro também, estou à disposição. Me sigam nas redes sociais e até a próxima. Gente, muito obrigado, doutor Sérgio Vieira. Eu quero agradecer a você que está do outro lado, a você que nos acompanha em mais um episódio do Virando Jogo e conto com a sua audiência na próxima semana comigo, Marcelo Salum, aqui ao vivo no Amazonas Atual.